O que é que a gente precisa entender? Quais são os passos para se ter uma vida em abundância? Veja bem, uma primeira coisa muito importante é a consciência serena. O que é a consciência serena? É a consciência do meu estado, É a consciência de onde eu estou pisando, de que momento você está, de qual é a sua realidade. Vê bem, eu não tive um padrão de vida razoável como eu tenho hoje, e muito agradável como eu tenho hoje, graças a Deus, do dia para a noite. Eu vim, filho, mãe solteira, década de 80. Você sabe que mãe solteira hoje já é difícil, e mãe solteira na década de 80 era mais difícil ainda. Abandonada pelo meu pai. Meu pai, quando descobriu que minha mãe estava grávida, ele abandonou minha mãe. Então, eu não tive o prazer de conhecer o meu pai. E o que acontece? Minha mãe viveu uma vida de escassez. Ela foi abandonada pela minha avó materna quando chegou em casa comigo da maternidade. Porque a minha avó não queria mãe solteira dentro de casa. Que era, a mulher solteira era taxada como vagabunda, como mulher da vida, vocês sabem muito bem. Então, minha mãe saiu de casa comigo, recém-nascido, e procurou uma família que pudesse me ajudar, que pudesse ajudá-la a me criar. E graças a Deus, Deus iluminou a vida da minha família de criação, que é a minha família hoje, minha avó, minha tia, meus primos, que são considerados meus irmãos de criação. Mas o que eu digo é que eu vim da classe de escassez. Morei junto com a minha mãe e essa família em lugares muito humildes por muito tempo, né? Cheguei a morar em barraco de madeira com a minha mãe, na pré-adolescência e na adolescência. Sem água, sem luz, telha. Então, eu vim de um quadro de escassez muito grande. Eu compreendia que Deus ele tinha princípios para mim que eram princípios de abundância. Se eu fosse acreditar na máxima da sociologia ou da psicologia social, que aponta que o homem de fato, produto do meio em que ele vive, eu não estaria aqui falando com você. Possivelmente eu estaria morto agora. Ou possivelmente estaria drogado. Ou possivelmente seria um alcoólatra. Ou possivelmente não teria feito nada na vida. Pelo meio que eu vi, pelo meio da comunidade que eu vivi. Mas só que eu entendia que mesmo na situação que eu estava, eu precisava de encontrar uma luz no fim do túnel. A palavra de Deus foi essa luz no fim do túnel. A palavra de Deus, a presença de Jesus na minha vida foi a luz do fim do túnel. E aos 17 anos, quando eu me converti na Igreja Batista da Batalha, o pastor Carlos Prado, um abraço para o meu pastor Carlos Prado, que até hoje é meu pastor, eu entendi ali que Deus tinha algo para mim que eu precisava utilizar, que eram os princípios da abundância espiritual, abundância de vida. E eu comecei um processo de crescimento. E é por isso que eu digo para você, vida abundante é diferente de vida em abundância. A vida abundante é aquela que já é fato, já aconteceu, é fato consumado. Eu já sou abundante, ponto final. A proposta que eu trago para você não é uma vida abundante, é uma vida em abundância, ou seja, um processo em construção. A vida em abundância, ela nunca para. Ela está sempre acontecendo. Ela está sempre funcionando. Está sempre realizando. Está sempre melhorando. Veja o texto bíblico. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. Ou seja, é o tempo inteiro crescendo. O tempo inteiro avançando. O tempo inteiro evoluindo. Não é uma coisa que começa e que tem fim. Não tem fim. Não tem fim. É muito semelhante ao que os tecnólogos, né, ao mundo da inovação hoje no mundo, fala, o pessoal das startups, né, das empresas de inovação falam no Vale do Silício, na China, na Índia, no Japão. O que eles falam? Na Alemanha, eles falam sobre um princípio chamado always beta. Always beta. O que é always beta? É sempre beta, sempre na versão beta, sempre na versão que precisa ser melhorada, na versão que precisa ser atualizada. Então, quem busca um princípio em abundância tem essa vida always beta, tem essa vida sempre em construção,
sabendo que não está nunca na sua melhor versão. Então, é muito importante que vocês entendam esse processo, que a vida em abundância não é um passe de mágica e que ela precisa começar e não parar mais.